eu trabalhava numa empresa de informática que era de uma família japonesa. E eles eram os proprietários. E aí, um deles, dos irmãos lá, veio pro Brasil, voltou do Japão. E ele começou a me contar das experiências dele e tal. Nossa, eu fiquei fascinado. Com 18, 19 anos, falei, nossa, Japão, essa fase, aí a eu gente falei, fica assim, doido, né? E era o boom na época de gente indo para lá, né? Então, assim... A gente tá falando aí de 1990 e alguma coisa, né? 90. 90. Tinha muita Você tem que gente. idade hoje? Eu tô com 51. 51, a gente tá mais ou menos na mesma fase. Eu tô beirando 50, vou fazer 49, quase 50. Então, assim, 90 e alguma coisa na década aí, né? Foi nessa década que tava aquele boom. Você pegava, na época ainda era a Varig ainda, você pegava aquele avião, só tinha japonês. Você ia lá no aeroporto de Cumbica, cara? Era só japonês. E aí eu acabei indo, né? Só que na época eu tinha acabado de conhecer a minha atual esposa. Olha. Eu com 19 e ela com 18 anos. E aí a gente, no Brasil, né? No Brasil. E a gente eu acabei, mas já estava planejado ir pro Japão, já tinha feito tudo, já estava tudo acertado. E eu acabei indo, mas acabou a saudade batendo, aí eu falei, caramba. Só que eu não queria voltar pro Brasil, eu acabei casando, eu pedi ela em casamento e acabamos casando e ela foi junto comigo depois de 9 meses. A gente acabou indo. Eu voltei pro Brasil e peguei ela e nós fomos pro Japão e começamos nossa vida lá. Entendi. Então, assim, você foi, né? Falou, não, eu vou lá, mas a gente vai casar e tal. Depois Na verdade, assim, nós acabamos, nós terminamos. Mesmo? Você chegou a terminar? Eu falei, não dá pra ficar. Lá e cá, né? Lá e cá, e com esse fuso, né? Ainda mais com fuso. Pô, né? Mas só que chegou lá, bateu aquela saudade e acabei voltando. Aquela brasileira me pegou e tal. E ela também é gaúcha ainda por cima. É mesmo? É totalmente diferente da cultura, né? Nossa, meu Deus. Mas ela acabou aprendendo a falar japonês. Que legal, cara. Ela até... É engraçado que ela aprendeu bem falar e às vezes ela trabalhava como tradutora, ela ajudava os outros brasileiros. Olha só. E assim, ela loira, pele clara, gaúcha, Nada... descendente de italianos com alemães. Sim, né? sim. E aí chegando fazendo tradução para um outro que era cara de japonês, né? Exatamente, era muito estranho, engraçado, né? Era estranho. E você ficou quanto tempo lá, você e ela? Depois, aí nós ficamos em torno de quase 10 anos. Né? Quase 10 anos? Quase 10 anos. Mas a gente ia e voltava no Brasil e tal. E aí a gente acabou ficando quase 10 anos. Até que chegou uma hora que a gente falou, não, vamos voltar. E foi bem na época que aconteceu o atentado nas Torres Gêmeas aqui nos Estados Unidos. Aí ficou aquele negócio de guerra, não sei o quê, a gente ficou meio assustado. Falou, vamos fazer o seguinte, vamos embora. De ir pra lá e pra cá e tal. Aí falei, vamos embora, vamos definitivamente... O embora seria vir pra cá? Pro Brasil. Ah, tá, vamos embora pro Brasil. Isso vocês decidiram lá no Japão. Na época no Japão, a gente pensou, vamos embora pro Brasil. Estados Unidos não estava nem no horizonte ainda. Sim. E aí a gente resolveu, vamos voltar e vamos ficar. Porque assim, a gente tentava ficar no Brasil, mas a gente tinha a tal do síndrome de Dekasegi, que você você tenta se adaptar, mas assim, você não quer ficar no Japão, mas também quando você volta pro Brasil, o choque é muito diferente. Isso. De cultura, de tudo, vivência, né, de tudo. Pô, vindo do Japão, então é muito diferente. Aí você como é que chama a síndrome? Síndrome do Dekasegi. Dekasegi é a pessoa que é o imigrante brasileiro que vai trabalhar no Japão, né? Entendeu? Chama Dekasegi. Que vai trabalhar nas fábricas. Entendi. Coisas assim, e aí ele sofre com esse choque de cultura. Com esse choque de cultura, a pessoa volta, ela não consegue. Com a saudade do Brasil. Lá no Japão, ela não se sente lá pertencente ao Japão na época, né? E aí, quando você volta para o Brasil, você também sente que você não pertence ao Brasil mais, porque você já se acostumou muito com a cultura do Japão. Mas hoje, os brasileiros que estão lá hoje já estão mais adaptados. Muita gente já mora lá, já comprou casa, né? Mas mesmo com 10 anos, fala só mais um pouquinho dessa questão do Japão, que eu acho muito curioso. Eu acho que certamente tem muita gente aí que tem... sei lá, né? Tem algum parente ou tem descendência, mas não ficou nessa e de repente quer saber um pouco. Eu sei que você, né, isso aconteceu alguns anos atrás, talvez mais de uma década, mas você contar pra gente, quando você convidou, como é que chama a sua esposa? Cristiane, mesmo nome da minha esposa. Parabéns. E ela, quando você a convidou, qual foi a reação dela, assim?
eu acho que ela nem pensou, né? Sério? Ela aceitou na hora. Ela é jovem também, tava a fim de ir, mas não teve aquela resistência da família, nem nada e tal? Não, da família dela, por incrível que pareça, não teve resistência nenhuma. Sabe? Mesmo? Pô, os caras confiavam em você mesmo, hein? Teve mais da minha família do que da família dela. O sogro era bom mesmo, o cara confiava em você, cara. E aquele gaúcho assim e tal. Pô, imagina. Assim, falar, você fez um bom trabalho, Parabéns. Acho que ele acreditou. Falou, é engraçado que acho que o japonês, ele no Brasil, ele tem as pessoas têm um bom olhar com relação a isso, sabe? Sim, o pessoal fala, uma pessoa que cultura, dedicada, né? tal, estudiosa, tal. Nem sempre é uma verdade, né? Japoneses nem sempre é uma verdade. Japoneses têm uma boa referência, né? Boa... sei lá, todo mundo acha, né? Tem uma boa imagem, né? Isso, passa uma boa imagem né? de que trabalha bastante, né? De honestidade, a cultura, sei lá, tem muita seriedade, tem uma tranquilidade também, né? Que a gente admira, assim, eu acho, né? Eu acho que a cultura oriental é bem interessante. E aí, como é que foi para vocês lá? Assim, vocês chegaram lá, você chegou lá, você já tinha um trabalho, você tinha conhecido lá, como é que foi essa tua estada lá, assim? Diferentemente dos Estados Unidos, quando você vem para cá, você vem para cá e fala, bem, vou tentar trabalhar em alguma coisa, né? Isso. Lá não, na época você tinha que sair do Brasil com um trabalho já, né? Então já tem as pessoas no Brasil que elas captam os brasileiros, né? E geralmente é numa colônia, né? Que você tem uma colônia lá que você conhece todo mundo. E aí ele já falou, tem um trabalho assim, tal lugar do Japão. E geralmente fala, esse serviço é limpo, tranquilo, tal. Que não sempre é bem assim. E aí você já vai direto. Chegar lá já com trabalho. Né? Você já chega com trabalho. O pessoal da fábrica, geralmente a fábrica vai lá, te recepciona, leva você lá. E eles já te dão um apartamento para você ficar, o básico, né? Um apartamento com máquina de lavar. Você tem o futon, não tem colchão. O futon é aquele... Sei. Né, Parece que um sofá, né? Uma coisa... É tipo um colchonetezinho. A gente dorme no chão mesmo. Sim, né? E o básico para você sobreviver. E aí o resto das coisas, se você quer um sofá, quer alguma coisa de televisão, era muito normal a gente sair catando no lixão. Na lixeira mesmo. Porque era muito bom lá, sabe? Assim, você pegava coisas que o pessoal... Também o pessoal joga fora... muita coisa fora boa, sabe? Então assim, a gente catando e mobiliando o apartamento inteiro. Lógico. Era muito normal, isso todo mundo fazia. E como é que é essa questão de visto, assim? Quando você vai para lá já com trabalho, tem essa permissão de trabalho e tal, isso tudo já é feito ali pela empresa? Sim, a própria agência captadora do trabalho, eles já trabalham tudo, eles já pegam todo o seu documento, fazem todo o seu visto. E lá, quando você chega, todo ano você tem que renovar o visto. Aí a partir do momento, acho que a partir de 2 anos ou 3 anos, você começa a renovar o visto a cada 3 anos. Entendi. Né? Mas lá é bem rígido. E não tem esse negócio de você pegar a cidadania lá, igual aqui. Entendi. E o que você fez lá na época? Que vocês foram para fazer o quê? Assim? Nós trabalhamos numa gráfica, primeiramente numa gráfica, e era só de japonês mesmo. Então, assim, isso foi bom porque a gente aprendeu o japonês bem rápido, que a gente trabalhava lado a lado com o japonês. Tinha mais uns 7, 8 brasileiros na fábrica, mas a gente tinha contato... mesmo? Tinha contato só muito com o japonês. Então, assim... você era obrigado a falar japonês. E a gente aí falamos assim, vamos estudar japonês também, né? A gente não queria ficar dependente, porque tem um cara, geralmente tem uma pessoa que é um intermediário ali, né? Que leva você para o hospital, que leva você a fazer compra. Mas a gente não gosta de ficar dependente de ninguém. Sem dúvida. Aí falamos, vamos começar a estudar. E fomos estudar numa cidade maior, mais próxima, que tinha um professor brasileiro que ensinava japonês. E a gente, todo final de semana, a gente ia lá. E aí, em 6 meses a gente já estava tranquilo, já conseguia se comunicar. É mesmo? Você tinha alguma ideia de japonês? Assim? Você falava alguma coisa, arranhava? Só o arigatô, só. É mesmo? Apesar da minha família, a minha família ser bem japonesa, assim, costumes. Seus pais falam japonês? Só que como a gente mudou para o Mato Grosso, lá não tinha ninguém. Pô, imagina. A comunidade japonesa não tinha ninguém. Então meus pais começavam a falar só português e acabou não ensinando o japonês, né, para mim. Então você tinha uma vaga ideia, assim, né? Um pouco de costume, de comida, mas assim, é totalmente diferente, né? E o que você acha de aprender japonês e aprender inglês, assim? O que você achou da diferença? Porque você era mais jovem também, né? A gente, quando é mais jovem, aprende mais rápido, assim, né? Não tenho a menor ideia do japonês. Como é que é, assim? A estrutura gramatical japonesa, eu acho mais fácil.
logicamente que a parte dos ideogramas, né, que a gente chama de kanji, ela é mais difícil, muito mais complexa. Sim, né? sim. Mas assim, a parte falar, gramatical, né? Falar, eu acho mais fácil. A estrutura gramatical é mais simples para você falar. Do que o português? Do que o português. E até mesmo no inglês, porque você não tem muito verbo irregular no japonês, igual tem aqui. E você fala de forma silábica. Por exemplo, você não tem o ar, ir, ou você, que nem você escreve o think, você tem que falar o TH de um jeito, né? Sei. Lá não, você fala assim, arigato. Entendeu? Então, assim, você fala bem igual o português, você não tem que ficar enrolando muita língua para falar. É bem simples de você aprender. E aí você fala assim, eu vou para casa. Então, assim, o verbo ir, ele é conjugado de uma maneira só. E aí, quando você quer colocar, por exemplo... Pro futuro, né? futuro, aí você adiciona um verbo auxiliar. Ou se quiser colocar no plural, você coloca um outro... alguma coisa pra... você põe tipo um will, né? Will, uma coisa assim. Mas é bem simples, entendeu? Como é que seria? Vou pra casa. Por exemplo, watashi wa... nossa, até esqueci. Mas seria watashi wa é iku, para iku é ir, entendeu? Então, assim, você fala... Watashi wa seria... Watashi wa seria eu, né? Eu vou. Watashi wa ikimasu, né? Entendeu? Aí se você fala... se você quer falar nós iremos, você fala watashi tachi wa, que é watashi é o eu, o tachi seria eu colocar o eu no plural, que seria nós. Olha, e aí o ikimasu continua do mesmo jeito, entendeu? Que bacana. Então é a mesma palavra, aí mesmo pro plural você tem uma palavrinha a mais. Palavrinha a mais e pronto, você já mudou o plural. E você conjuga da mesma forma. Desde a primeira pessoa até a última, até o plural, que legal, entendeu? Que legal. Então fica fácil de você entender. Aí você tá lá, né? E você tá lá todo dia falando. Você acaba ficando fluente também ali já no que você faz, naquele ambiente ali que você precisa e depois vai evoluindo, né? Vai evoluindo. E como é que foram esses 10 anos no Japão, assim? O que você trouxe de lá? O que você gostou e não gostou? A primeira disciplina. Hierarquia, isso é muito rígido lá, né? Assim, sério? Você tem que... Chefe é chefe, e aí tem toda essa parte de hierarquia, de respeito, sabe? Organização. Por exemplo, eles convidavam a gente a falar, vamos fazer um churrasco e jogar futebol, que eles gostavam muito, né? Sério? Principalmente o Zico estava naquela época no Japão. Sim. Então eles adoravam o Zico, né? O futebol estava muito em alta no Japão. Eles gostam dos brasileiros, né? Gostam. Tem uma relação boa, né? E aí fala assim, vamos fazer um... Cara, eles pegavam, organizavam tudo, faziam uma lista, distribuíam as tarefas para cada um e eles faziam até um seguro também, porque caso você vai lá, machuca e tal, para você não ficar desassistido, né, em qualquer situação dessa. Então, assim, era muito organizado. E aí depois terminava tudo, todo mundo juntava. É o que você viu na Copa do Mundo lá no Brasil, né? Todo mundo junta as coisas e joga o lixo e fica tudo limpo, entendeu? Todo mundo participa do início ao fim, assim, todo né? Mundo participa do início ao fim. Se divide, organiza. A gente ia na beira do rio fazer churrasco. Você via um monte de gente. Acabava, todo mundo chegava, juntava as coisas, jogava no lixo e acabou. Você parece que não tinha ninguém que passou por ali, Olha, sabe? Que bacana, tudo muito cara. limpo. Pô, né? Isso é muito legal. Então, essa parte... rigidez nas empresas, assim, né? De trabalho, né? Limpeza, pontualidade. Que os caras cobram, assim. Nossa, é muita pontualidade. Você tem que ser... Preferência chegar um pouco adiantado. Né? Produção mesmo. Produção. E esse negócio de produção, assim, atenção à qualidade da produção. Sempre pensando em melhorar, sempre pensando em ficar, por exemplo, se ficar mais rápido, ficar melhor. Isso eu aplico aqui, no dia a dia do que eu estou fazendo, entendeu? Isso que eu queria chegar, porque evoluir você aqui, traz isso, né? Com a gente você, acaba trazendo isso. Aquele modelo Toyota de produção, que a gente aprende na escola, né? Que bacana isso. E o que você acha que não é tão bacana assim, que de repente, além da saudade, da falta do Brasil, tudo isso que faz as pessoas voltarem, né? A cultura japonesa tem um lado legal, que é isso daí, mas eles são bem assim, eu posso dizer assim, eles discriminam bastante quem não é da cultura deles ou quem eles não consideram que está no mesmo nível cultural deles. Por exemplo, americanos eles adoram, né? Europeus, italianos, nossa, eles acham o máximo. Sério mesmo? Só que assim, brasileiro eles já vêm com assim, terceiro mundo, né? América do Sul em geral, eles consideram meio terceiro mundo. Para você ver uma situação,
Desculpa. Não, pra você ver uma vontade. situação meio bizarra lá, você entrava num shopping e aí eles anunciavam no alto-falante falando assim, cuidado que tem estrangeiros aqui dentro e você tem que tomar cuidado com a sua bolsa, com as suas coisas. Era nesse não acredito, nível. Cara. Era assim, descarado. Não, sério isso? Descaradamente. Aqui ia render um processo fenomenal, como né? Assim, eles avisam a comunidade local. E lá... Mas tem que fazer isso toda hora, então. Oi? Você tem que fazer isso toda hora deve ter alguém lá. Na verdade, sim, lógico. Por exemplo, Tóquio, que é uma cidade mais cosmopolita. Sim. Era tipo assim, você vai nos lugares mais ermos, mais menores, onde a comunidade não está acostumada com estrangeiros, né? Isso acontecia, né? O pessoal já, segura a bolsa. Tinha muito esse negócio assim de... Mas às vezes assim, nas fábricas, por exemplo, quando a gente chegava, eles pensavam, nossa, você está tirando... É o de sempre, né? Você está tirando o meu trabalho. Você está tirando o trabalho dos japoneses. É o normal que acontece. Mas às vezes no dia a dia a gente ia quebrando um pouco esse gelo. Claro. E aí eles começavam a gostar, se entrosar, interagir, né? Interagir e tudo. Só que logicamente é bem diferente, né, a cultura. Então assim... Você vai na casa de um japonês, primeiro que para te convidar para ir na casa dele é muito difícil. Cara, ou, por exemplo, vai fazer uma festa. Eles vão falar assim, a festa começa às 8 e termina às 10, porque depois das 10 não pode fazer barulho lá, né? Então, assim, é das 8 às 10 e acabou. Se você tem sua família, mas ele convidou você, é só você que vai. Entendeu? Você não pode, eu vou levar meu filho, mas não tem essa. É você e você. Bem direto mesmo. Bem restrito, né? Então... E eles são assim... as coisas lá também não... Tende a ser caro, né? Assim, né? Não sei, não é essa fartura, né? Essa doideira aqui. Não sei, aqui nos Estados Unidos é tudo muito... Tem, de tudo tem muito, assim, né? Lá eu acho que a coisa também, o japonês, ele não é... Não, eu posso falar que é bem parecido. Nessa mesmo? Questão de consumismo, ele é até parecido. Tanto que eu falei pra você, que eles jogam... Eles usavam as coisas e... Porque tem muito, né? Tá, também lá, assim, e sai muita coisa nova. Eletrônico, por exemplo. Tem muito, toda hora tá lançando. Então eles usam e jogam fora. Eles têm muito essa questão de consumismo também. Igual aqui. E um monte de coisinha, né? Tem o aquecedor pro vaso do banheiro. Assim, sabe, assim, detalhezinho. Que aqui nos Estados Unidos a gente fica vendo nas lojas e fala assim, meu Deus, tem alguém que parou para criar... sei lá, um descascador de ovo, né? Sim. Sabe aquelas coisas assim que você fala assim, entulho, cara. Isso aqui você vai usar uma vez e nunca mais vai usar. E eu vejo que no Japão tem essas coisas muito, assim, infinitamente mais do que aqui, né? Muito mais. Você tá vendo um vídeo, o pessoal tem uns adaptadores para botar na torneira, sei lá, para criança mexer ou para ficar diferente, ou para botar uma cara de bichinho. Assim, em vez de você abrir a torneira, tem um bichinho lá, uma cara de bichinho. Sabe? Esse cara tem de tudo, assim. Aqui nos Estados Unidos já tem, e lá a gente vê os vídeos e você fala, os caras são... Cria-se muita coisa, né? E acaba jogando fora. E você vê eles são muito... Eles gostam muito de coisa, carinha de bichinho, coisinha fofinha, não sei o quê. Eles adoram isso daí, sabe? Essas coisinhas aqui. Isso aí, os caras são mestres. Se você for nessas lojas... Até minha filha foi esses dias ali no Florida Mall, abriu uma loja que vende essas quinquilharias japonesas. Sério? Eu não esqueci até o nome, mas ela chegou com um monte de coisa arada lá. De coisa do Japão, copinho, essas coisas. Nossa, então... Não, só tranqueirinha adora, minha filha adora também. Tem se você for no Epcot, tem aquela loja, né, grandona lá no Epcot, né, no parque da Disney, onde tem as regiões, né, tem os países. Ah, sim, claro. Aí tem aquele lojão ali que é de cada tem o do país. Japão, né? Sim. Aí no do Japão, cara, tem, de kimono, a espada do samurai, chocolate diferente, né, com sabor diferente, aquelas coisas todas, né? E tem uma lojinha muito bacana em Mondora. Já foi a Mondora aqui? Sim, já fui. Sabe ali naquele calçadãozinho de Mondora? Você já viu que tem uma lojinha ali, que eu não sei se é uma loja, acho que desse não é um shakezinho, né? De alguma coisa, esses boba da vida aí. Ah, sim. E eles têm uma espécie de um mercadinho lá dentro, japonês, assim. Então é legal. cheio de coisas. Se a gente for lá, cara, minha filha, não, tem que ir lá na lojinha lá. Aí compra salgadinho, putz, tem de tudo lá. Sim. Aí você decidiu voltar de lá. Sim. Você e sua esposa decidiram, tipo, cara, vambora. É uma decisão difícil também, né? Assim, né? Porque você já tá, uma década lá.
O problema é a readaptação, entendeu? Você está muito fora, o Brasil muda muito rápido, sim, as coisas mudam muito rápido. Sem né? dúvida. Aí o maior desafio é quando você voltar para lá. Acho que na verdade qualquer pessoa que esteja fora do país, quando você volta para o Brasil, é falar o que eu vou fazer. Você pode até ter dinheiro, mas se você investir mal, você vai perder tudo, né? Porque no Brasil também é um risco, né? Tem bastante risco. E a gente acabou, um cara com quem eu conheci, ele morava em São Paulo, que trabalhou comigo lá no Japão também, ele falou assim, ele voltou na mesma época e falou, Edson, aqui tem uma loja aqui, R$1 aqui, que tá bombando aqui em São Paulo, né? Eu falei, cara, eu acho que aqui dá certo, porque não tinha loja de R$1,99, mas não tinha de R$1.